Epa, bom, meus consagrados, Fidelzinho aqui. Hoje vamos falar de Kokyo no Karasu. Acho que se pronuncia assim ou não, sou japonês não, meu irmão. O anime conta a história de um imperador e uma consorte, principalmente da consorte, por isso fiquei puto com esse anime. Mas vamos falar do imperador. Quando criança ele teve pai e mãe, pai morreu, não sei como, ou me esqueci, talvez não prestei atenção quando o anime contou sobre isso. A mãe era uma gatinha muito gentil, mas nesse tipo de história sempre existe aquela pessoa, sim, aquela pessoa que quer tudo para ela. Assim, nesse caso a Imperatriz viu, ela mandou matar a mãe do protagonista e depois confinou ele por vários e vários anos só para ela assumir o trono. Depois de vários anos ele decide voltar e lutar pelo trono e é assim que começa o anime. No meio da noite ele invade o Palácio Real, mata os guardas, geral mesmo, mata geral e vai até os aposentos da Imperatriz viúva. Então a Imperatriz pergunta quem é, ele fala o nome dele, então a Imperatriz diz: Ah, o príncipe arruinado. E fala que ali não é lugar para um homem rebaixado como ele pôr os pés. E depois dela falar isso, aparecem os guardas dela. Então ela fala para ele se ajoelhar e implorar por sua vida. Então o príncipe, sendo o fodão do anime, se recusa. E os guardas da Imperatriz se ajoelham. Cara! Príncipe foda. Então o príncipe saca a espada e caminha em direção à Imperatriz viúva para fazer ela conhecer Jesus. Ele começa a lembrar de uns acontecimentos passados. A Imperatriz treme na base, o príncipe coloca a espada no pescoço da Imperatriz e levanta. E sem mais nem menos, o anime corta para o amanhã sem nos contar o que aconteceu. Deveras interessante, isso só acontece nos animes mesmo. Então o anime corta para o dia seguinte, o imperador se tornando o imperador fodão, depois vem a abertura, depois da abertura vem a história da consorte Corvo, sim, uma mulher, e eu fiquei muito puto com essa cena porque, man, eu tava a esperar o príncipe fodão fazendo coisas fodásticas, mas não, mulher, né? Fazer o quê? Mas como eu sou fodão mesmo também, não vou contar a história da consorte Corvo. Desculpa aí, cara, vai assistir, você vai ouvir. Depois vemos o imperador caminhando para os aposentos da consorte Corvo. Sim, é assim que ela é chamada, consorte Corvo. Corvo Itachi. Eu não sei o que o maluco vai fazer lá no meio da noite. Logo que ele chega, sai um pássaro louco, tipo, um pássaro maluco das ideias, para afugentar os caras. Então o Enko, como são chamados os acompanhantes, qualquer, tipo, aqueles escravos lá são chamados de Enko no anime, então vamos chamar Enco do Imperador. O Enco do Imperador pega o pássaro. Então, uma voz misteriosa fala para eles deixarem a galinha, quer dizer, o pássaro em paz. Então, as portas se abrem, as luzes ficam acesas porque o Imperador não gosta de fazer no escuro, né? Então, aparece uma novinha muito gata, tipo gata, falando que aquele pássaro é muito precioso. Se eles matarem, não conseguirão pagar. E ela tá falando isso para um imperador, que ele não vai conseguir pagar uma galinha qualquer. O imperador, maravilhoso. O imperador, senhorio de todas as terras, de todas as casas, incluindo de onde ela está agora. Senhores e senhoras, maravilhoso. Dono de tesouros de valores inimagináveis e ele não vai conseguir pagar uma galinha. Magnífico! Então o príncipe fala que veio pedir um favor a ela e mostra um brinco e fala que ouviu falar que ela aceita pedidos do tipo amaldiçoar alguém, exorcismo, achar algo perdido. Então ela fala que não aceita pedidos pelos quais ele não pode pagar, está falando isso para o senhorio de todas as terras e tesouros. O imperador pergunta qual é o preço, então ela fala que amaldiçoar alguém é como cavar duas covas. Se quer amaldiçoar alguém, vai ter que pagar com sua vida. Se quer exorcismo, seus bens e para busca algo precioso de consolo. Então o imperador fala que quer saber quem é a dona do brinco e ela recusa e fala para ele perguntar por aí quem é o dono do brinco. Se ele não fez isso é porque tem um motivo para não fazê-lo ou simplesmente ele quer matar tempo. Então ela fala que nenhum dos dois motivos são justificáveis. O acompanhante fica puto com a forma com que ela fala com o imperador. O imperador fala que tudo bem e começa a caminhar na direção dela, falando que alguns dizem que a consorte Corvo é uma mulher ermita ou talvez um fantasma. Então o imperador pega na mão dela e fala que ela é humana. Então ele pergunta qual é o nome dela. E ela fica toda tímida, quer dizer, mano, vê um príncipe bonitão que nem esse cara e pega na tua mão, te olhando. Cara,
imperador foda. Então ela fica toda tímida e fala o nome dela, que está aparecendo na tela porque eu não sei pronunciar. Cara, todos os nomes desse anime são complicados, inclusive do protagonista, que eu não vou falar durante todo esse anime. Se eu falar é porque, foda-se, falei. Então o imperador fala que é um bom nome e ela fica toda vermelha, meus irmãos, toda vermelha. Então, sem querer, ela mostra a tatuagem de Gangue e logo tenta esconder a tatuagem. O brinco do imperador cai e ela fala que não vai aceitar o pedido dele e manda ele ir embora. Então ela faz magia para tirar os dois do templo. No dia seguinte vemos o imperador lendo um livro e o Enco dele traz um chá e pergunta que tipo de pessoa é a consorte Corvo. Então o imperador conta um pouco da história da consorte Corvo, a mina linda. Então o Enco, como são chamados os servos nesse anime, eu já disse isso, pergunta se precisa mesmo pedir algo a uma garotinha como ela. Então o imperador fala que ninguém pode dar ordens ao consorte Corvo, sem contar que ele deixou ela mal-humorada. Então ele decide ir ver ela de novo e ela fala que não importa quantas vezes ela venha, ela não vai mudar de ideia, nunca vai ajudar ele. Então ele fala que trouxe um presente, então ela fala que não vai conseguir comprar ela não precisa nem dinheiro nem de armamento e que é para ele levar tudo isso e ir embora. Então ela sente um cheiro maravilhoso e pergunta o que é. O imperador fala o que é, quando a mina tenta pegar o Enco, proíbe. Quando ela tenta pegar o Enco, fecha. Eu não sei se isso é uma tigela ou não, só aceita o que eu estou falando, só aceita. Então o imperador fala para pelo menos ela ouvir o que ele tem a falar. Então a consorte, como já viu o presentinho lá, e fala que se ele quer apenas falar, ela pode ouvir ele. Então o imperador fala como conseguiu o brinco e pergunta se ela pode conseguir identificar o dono do brinco. E a mina fala não, na cara de pau. Então ele fala que achou que a consorte Corvo sabia de tudo e ela fala que ela não é uma deusa, um mero objeto não dá aqui suficiente para procurar algo ou alguém. Então ele fala que entendeu, a mina fala se ele já entendeu porque não vai embora. Então ele fala que vai mudar o pedido e fala que o brinco está possuído por um fantasma. Então a mina pergunta se ele já viu esse fantasma. Então ele fala que já viu uma vez que não foi muito claro. Ele fala que viu uma mulher vestindo um rocão vermelho e tinha um brinco na orelha esquerda. Então ele pergunta se ela consegue descobrir quem era aquela mulher. Então ela pergunta por que ele quer saber e ele só fala que quer saber só por curiosidade mesmo. Então ele fala que se ela não consegue saber quem perdeu o brinco, ele ficaria feliz se soubesse que é o fantasma. Então ele fala que ela vai trabalhar pelo que comeu e a mina fala que ela é pior do que ela imaginava. Então ele fala que ela é mais fofa do que ele imaginava. E isso foi o suficiente para deixar a mina tímida e começar a trabalhar. Então a mina começa a trabalhar. Então a mina invoca o fantasma e não dá para falar com a fantasma porque ela estava se sufocando e a mina faz sumir o fantasma e fala que ela era uma cortesa. Então eles começam a falar de umas paradas aí nada a ver só para descobrir de que palácio ela era. Então ela entrega o brinco para o príncipe e ele pergunta se não dá para fazer nada. Então a mina pergunta como que. Então ele fala que depois de morrer você vai para o paraíso que fica além do mar. Então ele fala se ele é um fantasma, quer dizer que ela não conseguiu ir para lá e que sofrerá para sempre. E pergunta se ela não pode salvar a mina fantasma. Então ela pergunta por que ele se importa tanto com o fantasma. Ele fala que tem pena do fantasma. Então a mina no final aceita o pedido do imperador. Então eu vou ficando por aqui. Nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau.